Então, isso é uma norma em branco. Por quê? Porque a definição de licença ambiental vem lá do direito ambiental, não está propriamente no crime ambiental. E muitos outros são assim. Então, qual é a característica que isso, qual é o problema que isso gera para o direito penal? Dentro do direito penal existe aquela ideia tradicional de que o princípio da legalidade é absoluto. Então, não há crime sem prévia lei que o defina. É necessário que uma lei, no sentido lei formal, uma lei emanada do parlamento, diga o que é crime e o que não é crime. A crítica que se faz, então, às normas penais em branco é que a definição do crime, na prática, se faz pela autoridade administrativa. Crime de tráfico de entorpecente. O que é a substância entorpecente? É que uma norma do Ministério da Justiça vai dizer o que é entorpecente e o que não é entorpecente, ou da Anvisa, ou Anvisa e Ministério da Justiça. Enfim, não está diretamente com o poder legislativo dizer o que é a conduta criminosa. Então, os tipos abertos, quer dizer, a descrição da conduta punível é demasiadamente ampla, permitindo um grau elevado de discricionariedade por parte da acusação e do judiciário. Né? Deixar de exercer, praticar ato de relevante interesse ambiental. É uma norma em branco. O que é um relevante interesse ambiental? A gente não sabe. Né? Muito bem. Esses crimes contra a administração ambiental, eles são 5. Desses 5, 3 são praticados ou podem ser praticados por servidores públicos. Então, isso é assim, um número muito grande, né? É um número muito grande de questões, até porque o Código Penal já tem os crimes contra a administração pública, são crimes típicos do servidor público. Então, o que acontece? No caso do meio ambiente, o servidor público ele ficou com os crimes típicos do servidor público, lá do Código Penal, mais os crimes especiais do Código da Lei de Crimes Ambientais. Então, é uma quantidade muito grande que existe, vamos dizer assim, possibilidade muito grande contra o servidor público. Não é? E aí o primeiro deles é esse crime do artigo 66. Né? Cadê? Vamos voltar lá no artigo 66. Está aqui. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informação ou dados técnicos científicos em processo de autorização ou de licenciamento ambiental. Né? Toda atividade que é considerada degradadora do meio ambiente, ela é obrigada, a lei determina, a Lei 6.958, determina que ela seja submetida ao regime de licenciamento ambiental. Mas nós podemos ter também as autorizações ambientais. O licenciamento ambiental é para uma atividade perene, instalou uma fábrica, licenciamento ambiental. Quer passar com um caminhão com determinado produto perigoso numa região, quer transportar resíduo, é uma autorização, uma coisa rápida. Qual é a diferença da autorização para o licenciamento? A autorização é sempre precária. Não é? Ela é concedida no juízo de conveniência e oportunidade praticamente total. A licença, embora a licença ambiental seja por prazo certo, ela não tem essa natureza de precariedade. Ela, durante aquele tempo, salvo situações
excepcionais, descumprimento da licença, gravíssimo perigo à ordem, à saúde pública, à ordem ambiental, a licença tem uma certa estabilidade. Muito bem, mas aí a gente tem o seguinte, fazer o funcionário público afirmação falsa. Uma afirmação falsa num processo de licenciamento, o cara disse que aquela atividade ia ser A e a atividade era B. Então, isso é uma afirmação falsa, aí a gente não tem muita dúvida. Agora, a afirmação enganosa, aí nós já estamos no campo da interpretação. O que seria enganosa? Que leva alguém a pensar de uma outra forma? É abstrato, né? Omitir a verdade. Novamente, nós estamos num campo abstrato. Veja, o que é a verdade num licenciamento ambiental? Se o produto é perigoso, ele disse que não é perigoso, aí ele teria mentido. Ele não se manifestou sobre a natureza daquele produto ser perigoso ou não dá para saber. Aí continuamos no campo aberto. Sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização de licenciamento ambiental. Aqui nós temos um problema, então, mais grave ainda. Vamos imaginar que um determinado estudioso chegou a uma conclusão sobre um determinado produto, uma situação qualquer, e esse material foi publicado na Inglaterra, anteontem. O licenciamento ambiental estava andando, ele tratava desse tipo de coisa, o servidor autorizou a licença, a concessão da licença, e ele não tinha conhecimento desse documento que saiu na Inglaterra, dizendo que aquele produto tinha condições que ninguém imaginava. Aí, veja, nós estamos aí, nesse caso, numa situação de sonegar informação ou dado técnico-científico. O licenciamento ambiental, ele precisa ser, a informação que precisa estar dentro de um licenciamento ambiental é a última informação, o estado da arte sobre uma determinada situação, ou, para o licenciamento ambiental, é suficiente uma informação, um dado técnico que seja consensual, que seja mais ou menos aceito por toda a comunidade científica. Essa é uma questão relevante, porque, veja, licenciamento ambiental não se confunde com pesquisa científica, são finalidades totalmente diferentes. A finalidade do licenciamento ambiental é simplesmente imaginar quais seriam as repercussões negativas de um empreendimento, estabelecer mecanismos de controle dessas repercussões negativas e nada além disso. O licenciamento ambiental não é pesquisa de ponta, não é estudo de última geração. Mas o que acontece aqui? Nós temos uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Qual é a consequência prática que isso tem? Eu não sei se aqui nós temos no nosso grupo, se nós temos pessoas que trabalham em área de licenciamento ambiental. Mas qual é a consequência prática? A consequência prática é que esses processos de licenciamento ambiental, eles simplesmente empacam. Por quê? Porque o servidor, ele, na hora de conceder uma licença, ele fica, com razão,
ele fica preocupado, ele fica com receio de ser punido. Porque a pergunta é, ele não pode errar? Pode. Nesse caso aqui, tem um ponto a favor do servidor, que esse crime não admite a modalidade culposa, porque a modalidade culposa tem que ser dita. Então, aqui é só modalidade dolosa. Né? Como é só modalidade dolosa, cabe à acusação comprovar que o servidor agiu de má fé, que ele quis, vamos dizer assim, deliberadamente prejudicar o meio ambiente. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais adiante. Se alguém tiver alguma dúvida, manda uma perguntinha aí pelo chat. Um outro crime que nós temos aí é o do artigo 67, né? Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização dependa de auto autorizativo do poder público. Aí, bom, veja bem, esse aqui admite a modalidade culposa. No doloso, né, naquele que a pessoa faz de propósito, é de 1 a 3 anos, e na modalidade culposa, e multa também, né? E a modalidade culposa é de 3 meses a 1 ano. Então a pena é bem menor. Mas veja, conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização dependa de auto autorizativo do poder público. Isso é o quê? Isso é burlar a regulamentação, mas nós sabemos que na área ambiental há uma quantidade tão grande de normas, a criação de normas é uma coisa tão forte, que muitas vezes pode ser concedida uma licença que não ouviu um determinado órgão, porque essa norma ninguém sabia. Essa seria uma modalidade culposa. Por quê? Ela foi feita por desídia ou por negligência, não procurou se informar. Mas até que ponto a modalidade culposa de um crime se distancia do erro? O funcionário errou. Errar é crime? Essa é uma boa pergunta. Então, veja, aqui também, no mesmo caso do outro, isso leva à paralisação da administração. A administração paralisa, porque o servidor ele fica com medo de errar. Né? Ele não aceita que ele possa errar. Porque, olha aqui, agravo em recurso especial administrativo, processual civil, improbidade administrativa, emissão de pareceres técnicos florestais e autorizações de desmatamento em desacordo com a lei. Trata-se na origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do ex-funcionário do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Ambientais, órgão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, sob a alegação de que os réus, no exercício de suas funções públicas, emitiram ou contribuíram para a emissão de pareceres técnicos florestais e autorização de desmatamento em desacordo com a lei. Por sentença, os pedidos foram julgados procedentes e os réus condenados às sanções, tarará, tarará. Os ex-funcionários então puseram recurso de apelação para os quais o Tribunal de Origem decidiu, por unanimidade, negar provimento, inconformado, impuseram recurso especial, o Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu, razão pela qual agravaram a decisão a fim de possibilitar a subida dos recursos. Cadê o outro?
Cadê agora aqui? Agora a gente considera. Então, aqui, porque veja só, tem uma questão aqui que a gente precisa prestar atenção. Tem acontecido muito, assim, eu diria muito, mas com uma determinada frequência, tem acontecido de servidores públicos serem processados porque emitiram pareceres no sentido A, B ou C. Muitas vezes, quem processa esses servidores não concorda com o conteúdo do parecer. Tá? E esses pareceres são elementos que muitas vezes embasam a concessão de licenças ambientais. A pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: isso é o que se chama do chamado, se denomina crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? É você criar uma conduta, um tipo penal para posicionamentos, pontos de vista, interpretação das normas jurídicas. Isso é uma coisa razoável? A criminalização de interpretação de normas jurídicas, embora a gente tenha que fazer uma diferença, existem pareceres que são vinculantes e pareceres que são não vinculantes. Quando a gente sabe que se um parecer é vinculante ou não vinculante? A gente sabe disso quando a lei diz assim. Ninguém pode presumir que um parecer seja vinculante ou não. É necessário que a lei diga que o parecer, né, a opinião do órgão de controle, do órgão que vai emitir a licença, o parecer prévio, seja vinculante. Então, essa realidade para nós é uma coisa muito difícil e, em geral, quem são vamos dizer assim, os destinatários dessa questão? Sempre que a gente vai emitir uma licença ambiental, muitas vezes há necessidade de supressão de vegetação. Então, se pega junto ao órgão de controle ambiental, em geral, eles têm um departamento, têm um setor que é especializado em área de floresta, vegetação, e se pede um parecer desse órgão. Então, hipoteticamente, o parecer, ele diz o seguinte: olha, pode ser cortada essa vegetação, porque nela não há nenhum tipo de vegetação que seja imune a corte, então é possível que se faça isso. E por conta desse parecer, o órgão ambiental concede uma autorização para supressão de vegetação. Vamos imaginar que lá naquela vegetação existe uma lista de espécies ameaçadas de extinção e uma da vegetação, uma das espécies que será cortada, está na lista de espécie ameaçada de extinção. Tá? A lei da Mata Atlântica diz que você não pode cortar, suprimir vegetação de espécie ameaçada de extinção se a supressão dessa vegetação colocar em risco aquela espécie como um todo. O que significa colocar em risco aquela espécie como um todo? É que não exista mais aquela vegetação em outro lugar, ou que você não possa, através de banco de semente, transplante, etc., que você não possa criar
manter aquela vegetação em outro local. Alguém pode interpretar que o parecer que diz que pode cortar está errado porque a espécie é ameaçada de extinção. Mas há uma dúvida interpretativa. Isso é motivo para transformar essa conduta numa conduta criminosa? É uma boa pergunta. O que acontece com o servidor público que vai emitir esse parecer? Ele consegue dar a opinião dele totalmente livre ou ele, justificadamente, se torna receoso de sofrer um processo criminal amanhã ou depois? Essa é uma questão muito séria, e quem trabalha em órgão de controle ambiental sabe disso, né? Como essa situação desse crime, ela tem gerado inúmeras dificuldades, né? Alguma dúvida com relação a esse que a gente viu até agora? Deixa eu ver aqui. Professor, licença. Boa... Aqui tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, Alisson. Professor, boa noite. Em relação ao erro na concessão da licença ambiental, o STJ decidiu recentemente que o erro na concessão da licença ambiental não exime de reparar a lesão. Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, esse é um caso, assim, complicado. Eu não li o processo. Eu não li, assim, eu não li a questão. Vários países têm na sua legislação que uma atividade que é feita em conformidade com a licença concedida não é infracional, seja no campo administrativo, seja no campo criminal. Aquela pessoa, aquela empresa, agiu conforme a licença que ela recebeu. Então, veja, o órgão ambiental errou na licença. A menos, na minha opinião, a menos que comprove que eu, beneficiário da licença, agi de má fé para obter uma licença que pudesse gerar esse resultado negativo, eu não posso ser punido porque eu cumpri a licença. O que o STJ deve ter dito nesse caso, eu volto a dizer, eu não li, eu estou imaginando. O que o STJ deve ter dito nesse caso é o seguinte: olha, você repara o dano, porque de fato houve dano, e depois você propõe uma ação contra o Estado e vai obter o ressarcimento do Estado. Isso tudo seria maravilhoso, espetacular, eu estaria totalmente de acordo, se a ação que eu movesse contra o Estado se resolvesse em 6 meses. Só que ela não vai se resolver em 6 meses, ela vai em anos. Porque, inclusive, eu vou ter que comprovar que o servidor agiu de má fé, etc, etc. Então, assim, no meu ponto de vista, eu vou procurar examinar esse caso, porque aí não é propriamente uma questão criminal, aí é uma questão administrativa. Mas eu vou procurar examinar esse caso, mas, em princípio,
Eu discordo dessa decisão. Eu acho que ela é uma decisão que não tem sentido, porque existe uma coisa que se chama o princípio da confiança legítima. Eu não posso desconfiar. Exatamente, ô Milton, essa frase é verdade. No Brasil, até o passado é incerto. Eu não posso desconfiar da licença que o governo me dá. Porque senão, o que o STJ está dizendo para mim? O senhor, a partir de agora, faça uma auditoria nas licenças que recebeu para saber se elas vão ou não gerar impacto negativo. Então, honestamente, eu não posso concordar com essa tese. Tá? E tá? Eu não tenho. Aqui o nosso João da Mata está dizendo que não aguentou a aula, está tão chato que vai embora. Mas eu não posso concordar com essa tese, Alisson. Eu não sei se respondi aí a tua pergunta, mas no meu ponto de vista é isso. Tá? Bom, vamos lá. Então, cadê a outra aqui? Então, peraí. Bom, aí nós temos o 68, que é aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Pena de 1 a 3 anos. Se o crime é culposo, de 3 meses a 1 ano. Aqui é aquela história da norma penal em branco. Por quê? E tem um outro detalhe que é o seguinte, quer dizer, eu ter um dever legal de fazer alguma coisa e eu não fazer, pode ser um crime. Dever legal de não abandonar o incapaz. Né? Eu tenho dever legal de cuidar dos meus filhos que são menores de idade, que são incapazes ou relativamente incapazes. Isso é um dever legal. Né? Eu tenho um crime de abandonar o incapaz. Mas veja, descumprir um contrato pode ser crime? A ideia do contrato é que o contrato seja consensual e equitativo, né? Que ele seja com as partes são iguais. Uma parte pode criminalizar a outra porque ele não cumpriu o contrato? É excessivo. É diferente de uma fraude à licitação. Isso é uma coisa. Fraudou a licitação, aí é crime. Mas não cumprir uma obrigação contratual é crime? É um pouco forte. E outra coisa é o seguinte, relevante interesse ambiental. O que é relevante interesse ambiental? Ninguém sabe. Então, nós temos visto várias normas do CONAMA, várias resoluções do CONAMA, dizendo o seguinte, falar a resolução, tem que fazer isso aí, deixar de cumprir isto aqui, essa situação é de relevante interesse ambiental. Então, o CONAMA, através dessa norma penal em branco, ele, na prática, está definindo crimes. Isso é muito comum. Tá? E, detalhe, aqui existe a modalidade culposa. Né? Agora, como é que alguém pode deixar de cumprir um contrato assim, isso ser um crime e ainda ser um crime culposo? Quer dizer, o cara, por desídia, não cumpriu o contrato, não existem cláusulas contratuais que possam pôr em execução multas, penalidades contratuais. Então, esse crime, todos os comentadores da Lei 9.605 consideram esse um dos crimes mais absurdos da Lei de Crimes Ambientais. Não é? Aí nós temos o 69, peraí, 69, que é, caramba,
obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público no trato de questões ambientais. Esse não é um crime do próprio de servidor público. Esse é um crime, assim como de cima, também não é próprio de servidor público. Esse é um crime, o servidor público pode participar em coautoria, mas ele é um crime em geral, é um crime para qualquer um, não é um crime próprio. Aí nós temos uma questão que é o seguinte: obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público no trato de questões ambientais. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é impedir o exercício da fiscalização ambiental. Aí nós temos uma pergunta: a fiscalização ambiental ela pode acontecer do jeito que ela quer, a hora que ela quer? Não. Embora a fiscalização, o fiscal, ele tenha todo o direito de ter acesso a documentos, a vistorias, etc., normalmente isto é feito, e no caso do IBAMA, por exemplo, existe um regulamento da fiscalização. Esse regulamento da fiscalização estabelece procedimentos, ordens de emissão, quando o fiscal sai, com quem, acompanhado de quem, etc., etc. Por quê? Porque se a fiscalização, salvo hipóteses de perigo iminente, hipótese de que você, de fato, alguma coisa ilícita esteja acontecendo naquele momento, uma fiscalização que seja completamente aleatória e que ande por onde quiser, da maneira que quiser, a hora que quiser, é uma coisa muito negativa para o cidadão. Então, a fiscalização ela não tem um acesso irrestrito aos lugares por qualquer motivo. Normalmente, as fiscalizações, elas, salvo situações especiais, normalmente as fiscalizações avisam que vão chegar, né? Elas marcam hora, etc., etc., até porque uma instalação industrial é uma coisa complexa, não pode ser assim. Muitas vezes tem determinados lugares que tem que ter equipamentos próprios para visitar, então esse também é um crime pouco, assim, pouco claro. Ele é mais, vamos dizer assim, ele numa linguagem popular, ele seria aquele crime do sabe com. É um pouco essa a finalidade, a maneira como ele funciona, tá? Aqui, vamos lá. Olha aqui. Olha aqui, artigo 69. O que diz aqui? Essa é uma matéria de prescrição. Uma coisa que vocês vão observar também muito no crime, e aí temos 69A, esse é um crime importante. 69A, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Esse aqui é o crime típico do estudo prévio de impacto ambiental ou dos estudos ambientais de maneira geral. O que ele diz aqui? Que você essa coisa aqui, por exemplo, quando ele diz aqui, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento de estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso. Então, falso não tem dificuldade, o cara disse um monte de mentira lá, ok. Agora, quando ele diz falso por omissão, o que é um relatório falso por omissão? A origem desse artigo
teoricamente, está num caso em Santa Catarina que foi dito, que foi apresentado um relatório de impacto ambiental lá que omitia a existência de uma floresta na região. Vamos combinar aqui o seguinte: se foi aprovado um relatório que, se é verdade isso, que omitia a existência de uma floresta, é porque quem estava licenciando não conhecia a área, porque ninguém consegue esconder uma floresta. Por outro lado, o Código Penal já tem elementos que pudessem colocar essa questão, né? Quando a gente tem falsa declaração, documento falso, tudo isso. Esse crime aqui, que tem modalidade culposa, né? Olha aqui. A pena, parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso de informação falsa, incompleta ou enganosa. Dano significativo ao meio ambiente, conceito abstrato. Como é que uma informação num estudo de impacto ambiental vai gerar dano significativo? Agora, nós já tratamos de uma coisa bem parecida com essa aqui acima. Olha aqui. Que foi no artigo 68, deixa eu ver. Não, 66. Olha aqui. Esse 66, que é um crime típico de servidor público, fazer o funcionário público afirmação falsa, enganosa, tarará, tarará, ele é muito parecido com esse 69A. Ele é muito parecido com o 69A. Assim, é muito estranho isso aqui. Muito estranho. O que aconteceu? Eu não sei se eu estou dando, se eu estou conseguindo passar para vocês o que eu estou querendo, mas o que a gente observa nesses 5 artigos, né, dos quais 3 são relacionados ao licenciamento ambiental? É que hoje, trabalhar em licenciamento ambiental é uma área de altíssimo risco. Por quê? O erro, né, que seria erro, né, se enganou, o erro é punido com essas modalidades culposas. Então, assim, eu conheço várias pessoas, gente séria, gente muito correta, que trabalhou anos com licenciamento ambiental, anos com produção de estudos ambientais e saiu fora. Porque, invariavelmente, grandes empreendimentos, né, nos quais você tem a presença dessas consultorias ambientais e tal, invariavelmente você tem pessoas dessas equipes sendo processadas. E aí, como ninguém mais está afim disso, as pessoas estão abandonando esse tipo de trabalho e aí muita gente que fica que não tem a condição técnica necessária para isso. Tá certo? E depois, Milton, apresenta aí essas 2 questõezinhas que a gente fez, só para explicar aí para o pessoal, que eu tô meio cansado, porque a outra aula também a outra palestra foi dura. Deixa a Fabi colocar aí. A gente teve a ideia de colocar 2 questões no final, o professor poder comentar e dar alguma diretriz sobre o que ele entende. Eu vou ler aqui rapidinho.
Só esperar a Fabi passar o slide, que deve estar com problema, né? Gente, eu não sei o que acontece na hora que eu mudo a tela, ele fica preto. Tá? Me manda a apresentação, qualquer coisa que eu abro daqui. Ah, foi. Ela foi? Foi, agora foi. Vou ler aqui. A primeira questão é uma questão discursiva da PGE do Rio de Janeiro, a procurador de 2012. E eu vou ler literalmente. Pode o Estado demolir administrativamente pequeno imóvel residencial erguido irregularmente sem a devida licença ambiental? E aí o professor pode comentar. Tem até um pouco a ver com o que estava sendo dito há um tempinho atrás, né? Sim, vamos discutindo aí, gente. Você quer que eu leia as duas de uma vez? Vai levando aí, Milton. Você é o nosso, junto com a Fabiana, valorosos monitores do direito ambiental. Não, imagina, professor. Imagina. Eu prefiro que o senhor responda, que vai sair, com certeza, vai sair muito mais completo. Isso aí eu não tenho dúvidas. Esse tema que o senhor Olha falou... só, gente, esse caso aí, né? Esse caso aí é o seguinte, quer dizer, normalmente o Estado ele tem o que se chama de auto-executoriedade dos atos administrativos. Então, ele, em tese, ele poderia entrar demolindo e tal. Mas a tendência moderna é que previamente se deu o direito de defesa a essa pessoa para ela se explicar, sendo que essa questão de licença ambiental para residências é muito discutível, porque, vejam, o que a Lei 6.938 fala é para atividades que degradam o meio ambiente. Então, uma residência degrada o meio ambiente? É uma pergunta. Normalmente, quando é o caso, normalmente o que você licencia ambientalmente são instalações sanitárias, não é? Mas, na minha opinião pessoal, que é minoritária, eu acho que essas questões, fossa séptica, esgotamento sanitário, isso, para mim, em pequenos tamanhos, cabe mais uma secretaria de urbanismo, no licenciamento urbanístico, do que propriamente no licenciamento ambiental. Porque, veja, você acaba que você vai ter duas secretarias, uma de urbanismo e uma de meio ambiente, você vai entupir a Secretaria de Meio Ambiente de coisas completamente pequenas, e misturada com coisas grandes, não é? Muitos municípios pequenos, a Fabiane, que conhece bem esse assunto de município, sabe que tem município dando licença ambiental para farmácia, para padaria, para loja de roupa e tal, porque isso é uma finalidade puramente arrecadadora e se criou essa ideia de que todo mundo tem que ter uma Secretaria de Meio Ambiente. Municípios pequenos não precisam ter isso. Ele pode ter a função de controle ambiental dentro de uma secretaria de urbanismo, no próprio processo de licenciamento urbanístico você resolve isso tudo. Né? É muito mais eficiente, é muito mais fácil, na minha opinião. Tá? Passava na prova, não? Primeiro lugar. Não sei, professor. Procuradoria do Estado do Rio, nunca sei o que eles querem. A banca é bom mesmo. Tá. Peraí, eu acho que saiu. Deixa eu voltar aqui. Pode ser. A segunda é de verdadeiro ou falso, daquele esquema CESP, né? Foi para a Procuradoria do Estado da Bahia em 2014. Pedro é proprietário de um imóvel situado em município com mais de 50 mil habitantes. Sua propriedade é próxima da zona costeira, o que o obriga a cumprir algumas limitações administrativas municipais impostas pelo município no que tange à proteção ambiental
da zona costeira. Caso Pedro obtenha autorização administrativa para explorar um camping em sua propriedade, não cabe o encerramento da atividade comercial em face de dano ambiental decorrente da disposição de resíduos na zona costeira. Aí seria uma avaliação de verdadeiro ou falso dessa assertiva. Veja só. Acho que sumiu. Encerrar uma atividade é uma coisa drástica. É meio drástico, isso que eu pensei também. Encerrar uma atividade é uma coisa drástica. Então, veja, e também o camping é dano. Aí o que acontece? Aí nós teremos que ter um dia aí para discutir esse conceito de dano, porque toda atividade causa uma alteração no ambiente. O dano é uma alteração ilícita. Então, se houve uma alteração lícita e permitida pela prefeitura, eu não acho que o camping em si seja dano ambiental. Eu diria que é falsa, mas tudo é possível. Né? Não sei o que o examinador lá achou, mas eu diria que é falsa. Mas acho que não cabe o encerramento da atividade. Isso. Então é verdadeira, não cabe o encerramento. Exato, não cabe. Não cabe o encerramento. Tá certo. Bem, pessoal, olha só, dentro daquela nossa ideia, nós já temos aqui mais ou menos 1 hora. Eu quero agradecer a boa vontade de vocês de comparecer. Nós fizemos essa maratona de direito penal ambiental aí, dessas 3 aulas, e semana que vem a gente vai continuar com outro tema, vamos divulgar aí os temas, aquele mesmo esquema de Instagram, LinkedIn, essa coisa toda, tá? Vocês acompanhem, quem puder comparecer, agradecemos, o pessoal da Unirio, estamos aí, tá? E aqui tem uma pergunta, deverá primeiro notificar? Sim, tem que notificar, tá? Então tá bom, gente, eu agradeço aí a vocês, boa noite e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Até, professor. Tchau.